Você sabia que 80% dos seus pensamentos diários são negativos? Isso mesmo, a maioria das pessoas passa o dia preso em um ciclo de preocupações e medos. Mas e se eu te disser que você pode mudar isso? Cultivar pensamentos construtivos pode transformar sua vida. Ouça a seguir a mensagem de Tito e descubra como. Cultivar pensamentos construtivos é fundamental para uma vida abundante. Pensamentos irradiam ondas que formam seu ambiente mental. Pensamentos construtivos atraem paz e prosperidade, alinhando-se com o desejo divino. Por outro lado, a negatividade atrai pressões negativas, piorando seu bem-estar. Escolha vibrar positivamente para manifestar o bem em sua vida, pois é isso que Deus espera de você. E agora, ouça Apolo narrar uma história que ilustra perfeitamente essa mensagem. No coração do país, onde os campos agrícolas parecem se estender infinitamente sob o sol generoso de produtividade, ergue-se a sede da Agroforte, uma empresa de médio porte que atua com excelência no setor do agronegócio. Seu edifício moderno, de linhas sóbrias e paredes de vidro que refletem os tons dourados do entardecer, contrasta com a rusticidade das plantações ao redor. Ali, homens e mulheres de diferentes origens se reúnem todos os dias com o propósito comum de alimentar o mundo. Entre eles está Daniel, 28 anos, recém-promovido a gerente de operações. Filho de agricultores do interior, traz no sangue a paixão pela terra, mas na alma, um chamado mais profundo: servir com integridade, sem se desviar dos princípios que aprendeu desde criança, na fé e no respeito à palavra de Deus. Embora formado em agronomia e tendo uma trajetória exemplar na empresa desde os tempos de estagiário, Daniel se viu, pela primeira vez, desafiado por um tipo de pressão que não se aprende nos livros: a responsabilidade da liderança. Logo na primeira semana, uma tempestade se formou. Um dos maiores clientes da Agroforte, uma multinacional exigente, notificou a empresa sobre a qualidade menor no último lote de soja entregue. A ameaça de rompimento do contrato pairava como uma nuvem negra sobre os relatórios financeiros. Ao mesmo tempo, Daniel enfrentava tensões internas. Sua equipe, composta por colaboradores mais velhos e céticos quanto à sua ascensão, demonstrava resistência silenciosa. Com noites insones e dúvidas avassaladoras, Daniel se perguntava se era mesmo o homem certo para aquele cargo. Em uma dessas madrugadas, esgotado, abriu sua Bíblia sobre a mesa de cabeceira em seu quarto. A luz do abajur recortava a escuridão e iluminava a passagem Josué capítulo 1 versículo 9. Que mudaria tudo, dizia. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Daniel sentiu como se aquela promessa tivesse atravessado o tempo apenas para alcançá-lo naquele instante. Ele entendeu que coragem verdadeira não era ausência de medo, mas obediência ao Senhor diante do medo. E naquele momento, ele escolheu confiar. Na manhã seguinte, entrou no escritório com outra postura. Seu andar era firme. Seus olhos, serenos. Chamou sua equipe para uma reunião. Em vez de impor ordens, escutou. Deu voz a cada colaborador, inclusive aqueles que o criticavam veladamente. Reconheceu erros com humildade, mas apresentou um plano claro para reconquistar o cliente e restabelecer a confiança. Ele propôs um protocolo de revisão de qualidade em 3 etapas, com duplas responsáveis por cada fase. Sugeriu que todos participassem ativamente na elaboração do novo padrão, o que gerou senso de pertencimento e engajamento imediato. Além disso, ele ligou pessoalmente para o cliente insatisfeito. Não terceirizou a culpa. Com transparência e honestidade, apresentou o plano de correção, se comprometeu com prazos e propôs uma visita técnica em loco. A postura surpreendeu os executivos da multinacional. Em menos de 2 semanas, o cliente voltou a confiar e, além de manter o contrato, aumentou o volume de compra para a próxima safra. Internamente, os ventos também mudaram. Daniel instituiu um momento da semente, encontros quinzenais de 15 minutos, em que cada colaborador era incentivado a compartilhar uma ideia simples, mas inovadora, para o dia a dia da empresa. A proposta nasceu da sua leitura pessoal de Provérbios, onde a sabedoria é descrita como um campo fértil. O resultado foi surpreendente. Pequenas ideias geraram grandes mudanças. Um operador de empilhadeira sugeriu ajustes na disposição dos paletes economizando horas no transporte interno. Uma estagiária de logística criou um sistema de marcação visual que reduziu o erro de embarque em 70%. Inspirado em Neemias, Daniel passou a orar antes das decisões importantes. Não se tratava de um ritual visível ou místico. Era íntimo, silencioso, um momento de conexão e escuta. Isso tornava mais centrado,
menos impulsivo. Seu time notou. Um técnico de campo, ao ser chamado para uma pequena reunião, comentou: Daniel não fala muito alto, mas a gente sempre sai das conversas com vontade de fazer melhor. Mas os testes não cessaram. Um semestre depois, a Agroforte foi atingida por uma crise generalizada. Os preços das commodities despencaram e o caixa apertou. A alta diretoria sugeriu cortes na folha de pagamento. Daniel, novamente sob pressão, foi convocado a apresentar um plano. Demitir era o caminho lógico, mas não o mais humano e não desejável a Daniel. Retirou-se em oração por um final de semana. Pediu discernimento. E então, como num sopro de criatividade divina, surgiu uma ideia. Em vez de demissões, propôs um programa emergencial batizado de recolheita. O nome remetia à prática de recolher os grãos que sobravam após a colheita, um princípio antigo, de compaixão e responsabilidade social. O plano previa suspensão temporária de horas extras, com realocação de funções. 2. Revisão de contratos com fornecedores e renegociação de prazos. 3. Criação de uma campanha interna de economia de recursos, chamada Cada Centavo Conta. 4. Incentivo à inovação com premiação simbólica para ideias que gerassem economia ou produtividade. A proposta foi bem recebida. Os números começaram a se reequilibrar. O RH reportou aumento no engajamento ao plano. Um mural no refeitório registrava semanalmente as colheitas internas, litros de combustível poupados, erros evitados, sorrisos distribuídos. Quando a crise passou, Daniel foi chamado pela presidência da empresa. Você liderou com tenacidade e compaixão. Salvou empregos e nos mostrou um novo jeito de conduzir negócios. Daniel sabia, porém, que tudo era graça a Deus. Ele apenas havia obedecido. Obedecido à palavra, ao impulso da fé, ao senso de justiça e ao compromisso com o bem coletivo. Ao final do expediente, ele olhava pela janela do seu escritório o pôr do sol tingindo os campos de laranja e dourado. E, em silêncio, agradecia. Pois ali, no meio corporativo, ele havia aprendido que não existe separação entre o sagrado e o profissional. Quando se serve com propósito, tudo se torna solo fértil. Continue assistindo para descobrir ouvindo o que Tito encontrou na palavra de Deus para fundamentar essa história inspiradora. O desejo íntimo de Daniel é corresponder ao Senhor. Tem o anseio de se expressar de maneira sábia, de ser ouvido e visto por seus pares e por sua equipe de tal forma que compreendam suas intenções e objetivos. Ele sempre busca adquirir confiança nestas 3 passagens. A primeira é Josué capítulo 1 versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta passagem é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está sempre conosco, nos encorajando a sermos fortes e corajosos. Na história de Daniel, vimos como essa passagem o inspirou a enfrentar seus medos e liderar com confiança. Quando cultivamos pensamentos construtivos e confiamos em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. A próxima base de autoafirmação de Daniel é na passagem 2, Filipenses capítulo 4 versículo 8, onde devemos focar nos bons pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esta passagem nos ensina a focar nos aspectos positivos da vida. Daniel aplicou esse princípio ao praticar a gratidão e focar nas coisas boas, mesmo em meio a desafios. Ao fazer isso, ele atraiu paz e prosperidade para sua vida e para sua equipe. Finalizando com a passagem 3, temos em Provérbios capítulo 4 versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem todas as questões da vida. Esta passagem destaca a importância de proteger nossos pensamentos e emoções. Daniel entendeu que seus pensamentos tinham um impacto direto em seu bem-estar e em sua capacidade de liderar. Ao escolher vibrar positivamente, ele manifestou o bem em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Agora, ouça Apolo apresentar uma reflexão sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas. A história de Daniel nos ensina que cultivar pensamentos construtivos é essencial para uma vida plena e bem-sucedida. Quando nos concentramos no positivo e confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Daniel, um jovem gerente em uma empresa de agronegócio, enfrentou inúmeros obstáculos, mas encontrou força em sua fé e na prática de pensamentos construtivos.
A passagem de Josué capítulo 1 versículo 9 foi um lembrete poderoso para Daniel de que ele não estava sozinho em suas lutas. Deus estava com ele, encorajando-o a ser forte e corajoso. Essa passagem nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Quando confiamos em Deus e cultivamos pensamentos positivos, podemos superar qualquer obstáculo. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos ensina a focar nos aspectos positivos da vida. Daniel aplicou esse princípio ao praticar a gratidão e focar nas coisas boas, mesmo em meio a desafios. Ao fazer isso, ele atraiu paz e prosperidade para sua vida e para sua equipe. Essa passagem nos lembra que nossos pensamentos têm um impacto direto em nosso bem-estar e em nossa capacidade de liderar. Provérbios capítulo 4 versículo 23 destaca a importância de proteger nossos pensamentos e emoções. Daniel entendeu que seus pensamentos tinham um impacto direto em seu bem-estar e em sua capacidade de liderar. Ao escolher vibrar positivamente, ele manifestou o bem em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Essa passagem nos ensina que nossos pensamentos são poderosos e que devemos protegê-los com cuidado. A história de Daniel também nos ensina que a liderança eficaz não se trata apenas de tomar decisões difíceis, mas também de inspirar e motivar aqueles ao nosso redor. Daniel conseguiu unir sua equipe e enfrentar desafios juntos, criando um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo. Isso nos lembra que, quando cultivamos pensamentos construtivos, não apenas melhoramos nossa própria vida, mas também temos um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. Além disso, a história de Daniel nos mostra que a fé e a positividade podem nos ajudar a enfrentar crises e sair mais fortes do que nunca. Quando Daniel enfrentou a crise financeira na Agroforte, ele recorreu à sua fé e aos pensamentos construtivos para encontrar uma solução que não afetasse seus funcionários. Sua abordagem positiva e determinada inspirou todos ao seu redor e ajudou a empresa a superar a crise. Em resumo, a história de Daniel nos ensina que cultivar pensamentos construtivos é essencial para uma vida plena e bem-sucedida. Quando nos concentramos no positivo e confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Além disso, podemos inspirar e motivar aqueles ao nosso redor, criando um ambiente mais positivo e produtivo. Agradecemos muito se você puder dedicar um momento para curtir este vídeo. Pode parecer uma pequena ação, mas nos ajuda a continuar oferecendo boas mensagens e pensamentos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas futuras reflexões. Seus comentários também significam muito para nós. Se você acha útil o que compartilhamos, deixe no seu comentário interesses para que possamos atendê-lo nos futuros vídeos. Por aqui, iremos conversando e melhorando nossos encontros. Na descrição, você poderá encontrar um enfoque sociológico do que foi apresentado em vídeo. Acreditamos que a evolução acontece em cada novo olhar. Clique agora no vídeo indicado, pode ser a peça que faltava para ampliar sua compreensão. Permita-se explorar e descubra novas dimensões do pensamento. Obrigado por estar aqui e por nos acompanhar até aqui.